Olá, seja muito bem-vindo para o nosso primeiro módulo do curso Jornalismo de Soluções, Novas Maneiras de Produzir Suas Reportagens e Atrair Audiências. Eu sou Daniel Nardinha, sou jornalista com cerca de 20 anos de atuação aqui na região amazônica, tanto no setor público quanto privado e também em redações, e eu sou instrutor acreditado da Solutions Journalism Network, então vou estar junto com vocês nas próximas 4 semanas, indo um pouco mais direto ao ponto. Vamos começar a falar então do conceito, como é que aplica e como é que a gente trabalha o jornalismo de soluções nas redações e em outras áreas da comunicação, especialmente do jornalismo. Bom, antes da gente falar um pouco sobre o que é o jornalismo de soluções e o que não é o jornalismo de soluções, e nesse primeiro módulo vamos falar bastante disso e também os 4 pilares, eu queria falar um pouquinho de contexto. Então, se você está até aqui, se inscreveu nesse curso e começou a praticar para valer as aulas, certamente você tem um amor pelo jornalismo, pela comunicação, mas essa paixão pode estar um pouquinho parada. E aí agora a gente pode reacender essa paixão. Existem vários caminhos para isso. Um deles é o jornalismo de soluções. Eu espero que essa perspectiva do jornalismo motive, incentive, te inspire, como também me inspirou. Bom, a gente fala um pouquinho de contexto, e aí eu vou estar de vez em quando olhando um pouquinho aqui para a tela, que aí vocês vão acompanhando junto comigo a apresentação. Todos os anos sai uma pesquisa da Digital News Report, e essa é a mais recente, em que traz alguns dados que não servem só para a gente olhar e contemplar. É importante a gente olhar com profundidade, entender e então buscar insights e maneiras de aprender com essa pesquisa. Um dado interessante que vem que trata muito da questão da crise de audiência que a gente vive no jornalismo, na comunicação, no mercado de notícias. Então a gente vê que de fontes de notícias entre 2013 e 2023 a gente observa um crescimento e depois, a partir ali de 2016, 2017, começa uma queda, um pouco mais forte novamente a partir de 2021. Isso é um cenário global e que tem seu impacto também no Brasil, Portugal e em outros países. E é interessante notar que mesmo o consumo de notícias no online, ele tem uma queda. E aí a gente vê uma queda mais acentuada também da social media, ou seja, os canais de notícia que estão nas redes sociais, uma queda bem forte e constante da televisão, né, do mercado de notícias, da imprensa de televisão, e o impresso num patamar bem baixo e que se mantém. Então, considerando todos os tipos de mídia, a gente vê que todos eles estão enfrentando realmente uma crise de audiência. E aí, indo além, a gente tem também uma crise de credibilidade. E quando se fala isso, muito se diz, existem várias pesquisas para ilustrar. Eu trouxe uma da Edelman Trust Barometro, que fala exatamente isso, e todos os anos já é a 23ª edição dessa pesquisa, e ela traz que a confiança na mídia está caindo em vários países. Entre eles a gente faz um recorte, a gente vai lembrar sempre bastante do Brasil, mas também em outros países de língua portuguesa. E aí você vê que o Brasil está numa posição bem intermediária, mas negativa, mostrando de que a gente tem um percentual das pessoas que confiam bastante baixo no Brasil. E aí você soma essa crise de audiência com crise de credibilidade, entendendo que existe entendendo que existem diversos tipos de problema para isso, diversas razões para isso, diversas causas. A gente tem a questão dos algoritmos, tem a questão de técnica mesmo, mas tem muito a questão do consumo de notícias a partir do conteúdo, do porquê que as pessoas se afastam desse conteúdo. Então você tem uma questão técnica, de algoritmo, distribuição, concorrência com diversos outros tipos de mídia, enfim, uma infinidade de assuntos que podem ser relacionados com as causas para essa crise, mas certamente também um deles é a questão do conteúdo. E aí trago um outro recorte dessa mesma pesquisa que mostra que as pessoas estão buscando as ferramentas de busca como sendo uma fonte mais confiável de notícia. Claro que isso é importante, isso pode ser bom, tem um lado positivo de que os veículos de notícia também estão atentos a isso, porém, você também tem, já que as pessoas buscam notícia não mais na imprensa, mas também em sites de busca, onde inclusive a imprensa está, mas lá também estão sites que nem sempre são tão confiáveis. E aí você tem um problema maior, que é um campo muito vasto e aberto para as fake news. Bom, um outro ponto importante dessa pesquisa também, que chega a ligar um sinal de alerta, se é que já não está ligado, é a questão do quanto que se nota de muitas pessoas percebendo que você tem um governo ou os governos, seja ele
de qual partido for, seja ele da esfera municipal, estadual, federal, mas enfim, as autoridades e a mídia alimentam um círculo de desconfiança, são vistos como fontes de desinformação. Isso é o que o cenário da pesquisa da Eldman traz, ou seja, existe uma proporção de desconfiança maior do que de confiança em relação à mídia. Percentual muito próximo, mas é algo que a gente tem que olhar com muita cautela e observar que isso é um dado que tem que ser considerado quando a gente trabalha e aí a gente é jornalista. E a gente tem a função de escrever, reportar, falar para as pessoas, para a sociedade. E aí que a gente tem que ver por que as pessoas então estão se afastando das notícias. E aí eu volto com a primeira pesquisa que eu mostrei, que é a da Digital News Report, ou seja, um relatório de notícias digitais de 2023. Ele é feito pelo Instituto Reuters, junto com a Universidade de Oxford, todos os anos, e tem um recorte de vários países. É um recorte um estudo mais global, mas ele tem um recorte também no Brasil, tem de outros países. E aí você vê um ponto interessante que tem para a gente observar, e aí que a gente começa a falar então do jornalismo de soluções. Quando as pessoas começam a olhar entre aquelas pessoas que responderam a pesquisa e que afirmam que têm se afastado das notícias por diversas razões, mas as pessoas que se afastam das notícias, entre aqueles assuntos do noticiário que elas teriam interesse em voltar a consumir notícia, ou quando elas acabam assistindo, lendo ou ouvindo essa notícia, elas acabam consumindo novamente notícia, você tem diversos tipos de notícia. E aí essas três categorias mostram um percentual maior das pessoas que mostram voltar a ter interesse na mídia se ela tiver mais notícias que elas consideram positivas, mais notícias de soluções e mais notícias explicativas. Então a gente tem esses três recortes. Notícias também de pessoas como eu, ou seja, gente como a gente, matérias investigativas e grandes histórias do dia. E aí esse recorte em vermelho das grandes histórias do dia, esse percentual, são as pessoas que boa parte delas não são pessoas que estão se afastando das notícias. Ou seja, para a gente reconquistar uma audiência, para a gente criar estratégias de conteúdo, além de outras que são importantes, tá? De tecnologia, estratégias comerciais, enfim, uma série de estratégias de engajamento com comunidade, com sociedade, com associações, enfim. Uma delas é, sem dúvida, o conteúdo. É aí que você se conecta entre veículo e público. No meio está o conteúdo. Então esse conteúdo tem que ser muito bem pensado e planejado. E a gente enxerga nas pesquisas que as pessoas estão se afastando das notícias por diversos motivos. E que elas podem voltar a se aproximar se encontrarem matérias que sejam com um cunho mais positivo, construtivo ou de soluções. E aí o jornalismo de soluções pode muitas vezes ser confundido. Então tá vendo só, é matéria positiva, é matéria chapa branca, calma. O jornalismo de soluções ele tem um método próprio para fazer essa abordagem, mantendo o rigor da apuração jornalística. E aí a gente vai chegar lá. Esse é um pouquinho do contexto que eu queria trazer para vocês, para que a gente então comece a entrar no assunto de jornalismo de soluções. E vocês vão encontrar outras pesquisas que também mostram que as pessoas se afastam das notícias, muitas vezes porque causam mal-estar, elas passam a ter descrença ou desesperança na humanidade, é só notícia negativa, e aí faz uma pesquisa qualitativa, faz uma pesquisa com seus familiares, com seus amigos, e até mesmo às vezes com você. Muitas vezes por dever de ofício, a gente acaba consumindo o veículo que a gente mesmo trabalha. Então, se a gente parar para pensar e conversar mais com as pessoas e buscar entender. Então, acho que é interessante esse exercício enquanto você estiver fazendo esse curso. Converse com as pessoas à sua volta, com amigos, com familiares. Quantas vezes ela assistiu na televisão naquele dia, se ela está lendo o jornal impresso, se ela assiste, se ela acessa um site de notícias ou se ela consome pelas redes sociais, como que ela se informa. E no seu universo você já vai perceber que muitas vezes traduz bastante essa pesquisa que a gente está trazendo aqui apenas para ilustrar. E entre os pontos que chamam atenção, também na Digital News Report, é das pessoas que se afastam justamente por essas causas, de causar um mal-estar, afetar a saúde mental, enfim, várias questões que inclusive durante a pandemia isso aumentou. Bom, da feita que a gente entende esse contexto através de pesquisas, mas também ouvindo os nossos colegas, nossos familiares, nossos amigos, a gente então vamos decidir, e se você está aqui fazendo esse curso, é porque você quer entender mais o que é jornalismo de soluções e fazer algo diferente. E aí para a gente partir para os 4 pilares
e também entender o que não é jornalismo, é importante a gente primeiro trazer o conceito ou a definição. Ainda que não tenha isso no dicionário, digamos assim, mas a gente pode trazer uma definição muito simples, básica para começo de conversa. Então, o jornalismo de soluções, ele trabalha com o rigor da apuração jornalística, ele reporta evidências de respostas para problemas sociais, mostrando todos os seus detalhes e também as suas limitações. Isso é muito importante. Outro ponto de definição que a gente pode ter, e aí eu trago aqui o Kill, da Solutions Journalism Network. Ele é um dos instrutores dos instrutores, ou seja, ele treina jornalistas que são instrutores de jornalismo mundo afora. E ele traz essa explicação ou esse comentário sobre o que é o jornalismo de soluções. Ele não comunica soluções como balas de prata, tentando atrair mais leitores. Ele usa personagens, sim, mas para comunicar mudanças positivas, mas não convertê-los em heróis. Muita atenção para isso, a gente vai aprofundar mais tarde. E ele esclarece onde uma solução funciona e onde ela não funciona. Ela não produz reportagens sobre teorias e intenções, mas sobre processos ou soluções ou respostas consolidadas. E a gente vai aprofundar mais, porque inclusive uma solução, uma resposta que não funcionou, ela pode ser uma boa pauta de jornalismo de soluções. Parece confuso, mas não é. Quando a gente entende o que a gente está falando quanto solução. E aí, uma outra definição é do Antônio Simões, que está no livro Jornalismo de Soluções, primeiro livro publicado sobre esse tema em português no Brasil. E ele vai estar, inclusive, conversando com a gente nos módulos que a gente está trabalhando, explicando mais sobre esse assunto. E ele diz isso, que o jornalismo de soluções é a modalidade jornalística materializada na produção de narrativas a partir de um olhar focado em ampliar a visibilidade de soluções para problemas sociais, capazes de gerar emoções positivas na audiência e motivar o público a se engajar e participar do processo de consolidação dessas respostas aos desafios locais. Essa é a definição do Antônio Simões, que está com a gente, inclusive, numa conversa, e ele responde essa mesma pergunta que eu pedi a ele, para explicar um pouquinho, em poucas palavras, o que é o jornalismo de soluções, e aí vocês vão poder acompanhar. Mas, basicamente, acho que é importante a gente entender, então, isso. Nós temos um cenário, e você conversando com as pessoas à sua volta, você consegue compreender isso ainda mais, e a partir desse cenário, acho que é hora de agir. É a gente, enquanto é jornalista, e tem paixão e amor por essa profissão, por esse ofício, que a gente encontre formas de trabalhar para vencermos, superarmos essa crise. Existem inúmeros obstáculos, alguns deles não competem a nós, mas a questão do conteúdo, eu acho que o jornalismo de soluções é um dos caminhos. Até para a gente não cometer o erro que no próprio conceito do jornalismo de soluções, ele diz para a gente tomar cuidado com a bala de prata, ou seja, aquilo que vai resolver a situação. Não, o jornalismo de soluções ele apenas se propõe em ser um dos caminhos, uma perspectiva, e eu acho que dá para a gente trabalhar bem. E aí, antes da gente partir então para os 4 pilares que definem bem como praticar o jornalismo de soluções ou como aplicar, é importante também a gente não cair em alguns erros, algumas falhas, não que tenha má fé, mas para não classificar como jornalismo de soluções algo que não é exatamente jornalismo de soluções. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que não é jornalismo de soluções. Por enquanto, a gente está trabalhando o conceito, o contexto e mostrando um pouquinho o que é o jornalismo de soluções. Uma maneira de usar o rigor da apuração jornalística, mas para contar histórias de soluções, de respostas, jogando luz no problema, mas contando isso a partir de uma solução. Até daqui a pouco. Muito obrigado.